Bom dia, seja bem-vinda a mais uma live terapia pela palavra. Já ia chamar de sessão de novo, hein? Tô entrando aqui, buscando a nossa referência para finalizarmos hoje o capítulo 49 de Gênesis. Bom dia, Karina, seja bem-vinda. Só um minutinho, gente. Hoje entrei atrasadinha aqui, já vou explicar para vocês por quê. Inclusive, faz parte da mensagem de hoje, posicionamento. Só um instante. Tô acertando tudo aqui para a gente poder finalizar. Hoje vamos finalizar o capítulo 49, depois vamos para o capítulo 50 de Gênesis e terminamos Gênesis. E aí vamos entrar numa nova série chamada Identidade. Nós estamos falando aqui de estrutura familiar, né? Do início. Gênesis trata do início e nós falamos aqui do início também da nossa vida e da nossa estrutura familiar. E depois nós vamos falar de identidade, falando de um personagem incrível, que tem uma história maravilhosa e com quem a gente vai aprender muito. Então, hoje nós vamos falar de posicionamento. Já vou entrando aqui, liberando conteúdo para vocês, que hoje a gente tem um tempo bem menor, porque eu acabei entrando atrasada e vocês vão entender por quê. Simone, bem-vinda! Bom dia! O que acontece, gente? Vamos falar sobre posicionamento. Primeiro, eu vou ler para você o que está aqui na Bíblia, a mensagem, no capítulo 49, nesse finalzinho do capítulo 49, e aí nós vamos falar de posicionamento e eu vou te explicar algumas coisas referente a isso, tá? Então, vou pôr meu celular aqui de ladinho. Hoje, eu estou em Piracaia, minha cidade natal. Eu vim para cá no feriado e iria embora, mas aí vem a questão do posicionamento que eu vou falar para vocês. E aí eu tô fazendo aqui do jeito que dá. Então vamos acessar, tô até sem a minha Bíblia aqui, que eu esqueci a minha Bíblia, a mensagem. Vou ler aqui pelo computador mesmo, pelo notebook, para vocês saberem do que a gente vai falar. Então, Bíblia, a mensagem ainda, no capítulo 49. Vocês estão me vendo aí, né, gente? Tô colocando aqui o celular de ladinho para eu poder ler aqui, porque o meu suporte fica bem em frente. Enfim, hoje tá tudo improvisado aqui. Nós estamos falando, então, das bênçãos que Jacó liberou para os seus filhos, né? De onde originaram aí as 12 tribos de Israel. E aí, nós falamos na última live sobre traição, né? Que ele falou, então, de Dan, que seria como a cobra, a espreita, tal. E nós falamos da cobra, né? Das características ali e do quanto a gente tem que ser perspicaz, mas ao mesmo tempo tomar cuidado com os outros, né? E aí ele termina o que ele fala para Dan com as palavras: aguardarei com esperança a tua salvação, ó Deus. E aí ele segue falando dos outros filhos. E aí começa o que a gente fala de posicionamento. Ele fala assim: Gade será atacado por bandidos, mas ele os pegará. Aser será famoso por sua comida deliciosa, doces e guloseimas próprios de reis. Naftali é uma gazela em liberdade, da qual nascem lindos filhotes. José é um jumento selvagem junto à fonte, jumentos robustos sobre um monte. Arqueiros atacaram com fúria, atiraram flechas com pontas cheias de ódio, mas ele resistiu com firmeza, com arco firme e braços ágeis, ou seja, o posicionamento de José, com o apoio do defensor de Jacó. Aí vem o que eu quero deixar para vocês. José teve um posicionamento, mas ele não se posicionou sozinho. Ele fez isso com o apoio do defensor de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, o Deus de seu pai. Que ele o ajude e que o Deus forte conceda suas bênçãos a você,
bênçãos que vêm do céu, bênçãos que saem da terra, bênção dos seios e do ventre dos montes eternos, que elas repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi consagrado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz, devora sua presa durante a manhã e à tarde divide o que restou. Com isso, ele termina. São essas as 12 tribos de Israel, originadas aí dos 12 filhos de Jacó. E foi essa a bênção de seu pai para eles. Cada um recebeu sua bênção especial de despedida. E aí, só para você saber que termina aqui. Em seguida, ele deu as instruções a seus filhos sobre como ele deveria ser sepultado. Acabou de dar as instruções, retraiu os pés na cama, deu o último suspiro e foi reunido ao seu povo. Então, Jacó falou dos 12 filhos, e nós falamos das características aí dos 12 filhos, umas boas, outras nem tanto, e hoje nós vamos falar de posicionamento, pegando principalmente a característica de José. O que Jacó fala? Que ele foi atacado, José foi atacado, mas ele se posicionou, ele resistiu bravamente. E ele resistiu bravamente sozinho? Não, ele resistiu com a ajuda do Deus, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Então, ele resistiu bravamente debaixo da sombra do Altíssimo. Como diz o Salmo 91, descansando à sombra do Altíssimo. É assim que nós temos que resistir. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, falando de posicionamento. Bom dia, Roseli, seja bem-vinda. O que acontece, gente? Para as meninas que estão no grupo da comunidade Eu Sou Casa, já sabem que a gente aqui em casa, a gente está enfrentando uma situação bem delicada com a minha mãe, que está passando por um tratamento, está fazendo quimioterapia, e ela está sofrendo de forma muito intensa os efeitos da quimioterapia. Então, a gente precisou dar uma parada na nossa vida, uma reorganizada nas coisas para atendê-la, para cuidar dela. E é isso que eu e meus irmãos estamos fazendo. E aí, nesse final de semana, eu fiquei aqui em Piracaia, porque eu não moro aqui, então os meus irmãos ficam aqui se revezando. E aí, no fim de semana, eu venho para cá para eles poderem descansar. Daí eu pego o intensivão aqui, pego o turno, o turno do final de semana e fico com ela. E fiquei no sábado, ontem, e aí em momentos melhora, outros nem tanto, mas faz parte do processo, gente. Ela tá bem e nós cremos muito que ela vai superar isso e que vai ficar tudo bem, mas o processo de químio é um processo muito pesado, muito doloroso. E não quero expor a minha mãe nem a minha família aqui, mas eu quero trazer para vocês, gente, uma lição, um direcionamento de posicionamento mesmo, porque a nossa dor, é o que eu sempre falo, a nossa dor não pode ser em vão, ela tem que produzir frutos. Então, a dor que nós estamos passando, ela tem que servir para alguma coisa. E eu tenho certeza que a minha mãe é a primeira a querer dar essa lição, porque a minha mãe é uma mulher que ama muito a vida. Ela tem prazer em viver. A Simone, amém. Oração por ela. Obrigada, Simone. Peço a oração de todas vocês por ela mesmo. E juntas a gente vai sair desse lugar. E assim, a minha mãe é uma mulher que ama a vida, ela ama viver, ela ama festejar, ela ama curtir, ela é muito alegre, ela é muito divertida, ela é cheia de vida, e de repente ver essa mulher cheia de vida ali, tão fraquinha e triste, porque ela quer retomar a vida dela, né? Então, por mais que você tente passar com esperança, como diz a palavra de Deus, do pai da fé, Abraão, que nós já falamos lá atrás, né? Que ele esperou contra a esperança. Então, é isso que a minha mãe certamente faz, porque tudo fica muito difícil, muito contrário à esperança, mas a gente espera contra a esperança. E aí, ontem, com ela e teve uma situação ali, tadinha, ela não conseguiu comer, e eu fiz para ela uma comidinha com tanto amor, fresquinha ali, e ela não conseguiu comer, e ela ficou tão chateada, porque ela sentiu o cheirinho da comida, ela falou, ai, que cheirinho gostoso, mas na hora de comer ela não conseguiu. E aí você vê aquela situação, e por que eu senti de falar dela? Porque aqui, olha, foi até interessante, deixa eu puxar aqui para vocês. Aqui, quando Jacó fala do Aser, ele fala, será famoso por sua comida deliciosa, doces e guloseimas próprios de reis. Eu falei, nossa, é minha mãe todinha.
Tanto que ontem meus sobrinhos estavam lá, e aí minha cunhada falando pra ela, ô Vacissa, Sara logo que a gente quer comer seus bolos, a gente quer comer seus doces, seu papá gostoso. E é isso, é isso. E aí o que que acontece? Você vê a pessoa naquela situação, o que que seu coração quer? Seu coração se aperta, e ele quer ficar quieto. E às vezes a gente quer até se encolher ali em posição fetal e ficar ali amedrontado. Só que aqui é o tema da live de hoje: posicionamento. Posicionamento. E eu quero falar para você sobre posicionamento pela perspectiva da neurociência e pela perspectiva espiritual. Vamos falar primeiro da neurociência? Que traz menos emoção aí pra gente, né? Dá pra gente construir melhor. Josi, bom dia, bem-vinda. Então, pela perspectiva da neurociência, o que que acontece? A nossa natureza é programada para procurar tudo que de ruim pode acontecer diante de uma situação, para que a gente se previna, para que a gente se posicione, para que a gente possa então olhar tudo que pode dar errado e já organizar aquilo, para que tudo corra da melhor forma possível. Com isso, o nosso olhar, ele está treinado para o negativo. Ele está viciado até no negativo. Então, para a gente enxergar as boas perspectivas diante de uma situação desafiadora, a gente precisa de esforço. E não é uma coisa da noite para o dia, porque tem gente que está viciado no negativo. Então, para você voltar a sua perspectiva para o positivo, você precisa de treino. Você precisa se esforçar, treinar e sair daquele lugar negativo. Então, o posicionamento é você decidir assim, ó, tá ruim aqui, tá difícil aqui, mas eu não vou ficar presa nesse lugar. Eu vou olhar pro novo, eu vou olhar pro belo, pro positivo, eu vou extrair o que de melhor eu posso extrair dessa situação. Só que tem situações na vida que são muito difíceis de você fazer isso. Como essa que eu tô citando aqui, que a gente tá passando com a minha mãe. Né? Então, assim, planos são adiados, né? Vocês sabem aqui da nossa comunidade, eu sou casa, gente, tá quase tudo pronto, mas eu não tô tendo tempo para finalizar. E eu gosto de fazer as coisas com qualidade, eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito. Então eu não quero liberar para vocês uma coisa de qualquer jeito. Eu quero liberar algo de qualidade, algo bonito, algo bom, que realmente atenda aí as necessidades de vocês, que ajude vocês a saírem do lugar onde vocês estão. Infelizmente, eu precisei dar uma parada, eu não tô conseguindo dar continuidade a isso, porque eu tô sem tempo e até mesmo sem cabeça para fazer isso, porque você precisa se concentrar, você precisa vibrar numa frequência ali de produção e tal, e eu não estou conseguindo por hora. É temporário. E tudo isso vai se organizar e vai passar. E a gente vai chegar lá. Enquanto a gente não chega lá, a gente vai tirando o que melhor a gente puder tirar desse processo. Porque o prazer do fim da caminhada, o prazer do resultado, ele é maravilhoso, mas durante o processo também há prazer, também há desfrute. E eu estou extraindo lições valiosíssimas desse processo, que inclusive vou compartilhar com vocês nessa comunidade. Então, é isso, é a gente estar juntas aí de mãos dadas durante a caminhada e ir seguindo de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que o nosso coração vibra, né? Naquele movimento ali de vibração do nosso coração. E vamos seguir. Mas aí o que acontece? A nossa mente, então, está focada para o negativo. Para a gente olhar para uma situação de muita dor, de muito desconforto e extrair dali o positivo, meu Deus, é um exercício. Mas é um exercício possível de se fazer. E não só possível, necessário. Então, a gente precisa fazer. E aí, quando você muda o seu olhar e você coloca a sua mente no positivo e naquilo de bom que você pode extrair daquela situação, então você se coloca num movimento de produção. Então você pega o que eu sempre falo, a dor não pode ser em vão. Então você pega aquela dor, extrai dela o que de melhor você puder extrair e segue. E segue para o novo, e segue para aquilo que de bom você pode fazer, né? Aquilo o bem que há em você
você segue buscando aquilo para você e para os outros. E aí você vai mudando aqui, ó, as suas conexões neurais, aquelas conexões voltadas para o negativo. Você vai transformando e vai trazendo para você possibilidades novas. E com isso você vai ampliando a sua visão. Porque quando você está focada no negativo, você não vê solução, você só vê o problema, porque o problema fica desse tamanho. E a solução fica escondidinha lá atrás do problema, porque você deu para ele um tamanho muito grande. Então, ó, diminui o problema, diminui o foco no problema, porque o problema tá... Peraí, deixa eu fazer o contrário. É assim, ó, o problema tá aqui. Você tá colocando um foco enorme nele, então ele tá aqui, grande, enorme. Aí quando você diminui o foco, diminui, você vai ver que aqui atrás, ó, escondidinho, tem uma solução. Algo que você pode fazer e que pode nem ser algo tão assim mirabolante, não. Podem ser coisas normais, coisas corriqueiras aí do seu dia a dia que você pode fazer para minimizar o impacto daquele problema. Não é ignorar, não é negar o problema. Não é ignorar que você está passando por algo e viver aí, desavisada na vida. Não é isso. Você sabe que existe um problema, você está vendo o problema, você está buscando solução, só que você não está dando uma importância demasiada para ele. Você não está deixando ele desse tamanhão, não. Diminui. E você vê a solução. A minha mãe, ontem, a gente passou por alguns desafios aí durante o dia em relação a isso, mas cada colheradinha que ela conseguia, a gente, yes, mãe, é isso. Comi um pedacinho de manga, muito bem, mãe. Tomava um pouquinho de suco natural ali, muito bom, mãe. E é isso, gente. Passinho por passinho, dia após dia, situação após situação, você vai se ajustando e vai diminuindo o seu foco. E aí você se posiciona. Imagine aqui, pensando aqui no finalzinho de Gênesis que a gente tá lendo, imagine José, se José tivesse fixado a mente dele em, meus irmãos me venderam, eles queriam me matar, eles me jogaram na cisterna, meu Deus, eles mancharam minha túnica com sangue e levaram pro meu pai, que coisa horrorosa, que homens horrorosos esses meus irmãos, não sei o quê. Ele ia se afundar ali, na dor dele, mas não. Ele olhou para a situação que se apresentava e pensou, bom, como que eu vou me posicionar diante disso? Eu preciso fazer alguma coisa diante disso. Eu não posso ficar nesse lugar. E ele fez. E deu no que deu, né? Até hoje a gente olha para a história de José e se inspira. Então é isso, inspire. Inspire-se em pessoas que fazem isso, que organizam o seu foco e seja alguém que se transforme em inspiração para outras pessoas também. E esse é o movimento da vida. Então, essa é a parte científica do negócio. Agora, vamos para a parte espiritual? Gente, a palavra já diz que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue. É contra espíritos e potestades. Eu não quero ser aqui a louca do... tem um mundo espiritual nos ameaçando. Não, porque isso é fato. Eu não preciso ficar falando para você. Existe mesmo. Eu sempre comento que se a gente soubesse a guerra que existe no mundo espiritual, a gente teria muito mais posicionamento na nossa vida. E eu sou uma pessoa de posicionamento. E ontem, quando minha mãe teve a dificuldade dela lá mais alta, lá, o pico de dificuldade e tal, foi no fim do dia, estávamos só eu e ela ali, tudo, e eu ajudei minha mãe e tal. Daí, enquanto eu tava ali organizando a cozinha, arrumando as coisas, meu coração foi apertando. Eu falei, não. A guerra também é espiritual. Fui lá e falei, mãe, você me dá licença de desligar a TV pra gente fazer uma oração? Ela, claro. Minha gente, desliguei a TV, ajoelhei ali na frente dela e orei, declarei cura no nome de Jesus. Sabe, a vontade de Deus é soberana, mas a gente também precisa declarar o que é que a gente acredita que Ele pode fazer. A gente precisa declarar que a gente tem fé nesse nome. Sabe por quê? Porque a fé, ela alimenta a sua esperança, e a sua esperança alimenta a sua alma que está ali bagunçada no meio dos sentimentos e te traz um novo ânimo, e te traz forças.
Você que está em depressão, você que tem síndrome do pânico, você que tem todas esses problemas que tiram você da possibilidade do movimento. Quando você declara que você crê no nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome, que derramou seu sangue lá naquela cruz por mim e por você, e que levou sobre ele toda a enfermidade, levou sobre ele toda a dor, toda a opressão. Quando a gente declara isso, ainda que o nosso corpo sofra, o nosso espírito está selado, guardado lá na fonte de vida, e a nossa alma também está controlada, está administrada e ajustada ali para focar no bem. E foi isso que eu fiz ontem. Mãe, vamos orar. Porque eu conversei com a minha mãe, eu agendei terapeuta para minha mãe, que vai falar com ela lá na casa dela, vai fazer um trabalho a domicílio com ela aqui em Piracaia. Eu alimentei o corpo da minha mãe. Então, assim, a alma dela estava sendo trabalhada, porque a gente conversou ontem bastante o dia inteiro e agendei a terapia, que é fundamental. O corpo dela estava sendo alimentado, porque aos pouquinhos a gente foi dando ali comida para ela e ela foi se ajustando. E aí faltava o espírito, né? Porque somos corpo, alma e espírito, certo? Falei, então agora, mãe, antes de eu ir embora, a gente vai focar no espírito agora. Agora a gente vai alimentar a parte que falta. E assim fizemos. E a minha mãe conseguiu respirar. E por isso eu fiquei em Piracaia para hoje acompanhá-la na sessão de quimioterapia. E a gente vai seguir aí orando e vai seguir com o tratamento. E hoje de manhã eu já liguei para ela e falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, eu consegui comer, eu tomei um chá, eu comi uma torradinha e tá tudo bem. E a voz dela era outra. Por quê, gente? Porque o corpo não tá totalmente alimentado, porque ela não tá conseguindo. A alma não está totalmente trabalhada, porque ainda tem coisas ali sendo ajustadas, mas o espírito dela, ontem eu dei uma dose cavalar de suplemento para esse espírito em oração. E é isso que eu quero te convidar para hoje, para fazer no dia de hoje, pegando esse exemplo aqui do final desse capítulo 49 de Gênesis, em que Jacó fala... parafraseando Jacó aí, né? Usando a minha metáfora aqui para explicar para você o que ele fala para José, né? Então, assim, o mundo atacou José. Todo mundo tentou destruir José. Tudo para dar errado. Mas José se posicionou firme, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito e alimentando o seu espírito na fonte, que é Deus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje. Não desista, não se desespere. Tá triste? Acolha a sua tristeza. Tá com medo? Acolha o seu medo. Todos esses sentimentos, emoções, eles são inerentes ao ser humano. Não adianta a gente fingir que não existe. Existe, a gente precisa acolher. Acolha. Traga ali para um lugar de visão, sabe? Olha, tristeza, eu te vejo. Medo, eu te vejo. Mas a gente vai trabalhar isso. Eu não vou deixar isso crescer aqui dentro. Acolha, trabalhe, busque ajuda de um profissional e alimente o seu espírito. Ajude o seu corpo a sair desse lugar, ajude a sua alma, suas emoções a se organizarem e alimente o seu espírito, que é quem vai dar sustentação para todo o resto. Confie em mim, eu sei do que eu tô falando. Eu sei, como profissional que integra corpo, alma e espírito, como pessoa que já passou por poucas e boas e que se não fosse o meu espírito muito bem alimentado e firmado, não sei nem se eu estaria aqui, e graças a Deus estou, e a minha família também, e todos nós vamos seguir, e a gente ainda vai celebrar juntas essa vitória em nome de Jesus, assim como você vai celebrar a vitória na sua vida. Amém? Eu creio nisso. E eu espero que você creia também, para que você viva isso. A Bíblia fala que o que liga na terra será ligado no céu. Então liga aqui na terra a sua esperança, liga aqui na terra aquilo que movimenta a sua vida, que movimenta o seu corpo, os seus acontecimentos para o bem.
que assim será, de acordo com a vontade de Deus, que é soberana. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por alimentar a nossa esperança, por trazer para o nosso coração a paz que excede todo o entendimento. É isso, Deus, nada explica essa paz que vem para o meu coração, mas o Senhor explica. E eu espero que essas queridas que estão me ouvindo agora e as que vão ouvir depois, que elas também recebam essa paz e que elas entendam que o melhor do Senhor ainda está por vir na nossa vida. Que o melhor mesmo, o melhor dos melhores é a vida com o Senhor na eternidade. Tudo que nós passamos aqui nesse mundo nos aflige, mas o Senhor já nos avisou que nós teríamos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e assim nós também venceremos em teu nome, Jesus. E é assim que nós cremos, e é assim que nós oramos, e já te agradecemos por seu amor e misericórdia, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Espero que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Que o dia de hoje seja produtivo, frutífero. Luciana, bem-vinda. Tô terminando, mas vai ficar gravada. Você assiste aqui depois. Que o dia de vocês seja produtivo, que a semana de vocês seja abençoada. E olha, foco naquilo que verdadeiramente importa, que é a vontade de Deus para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Combinado? Ainda que pareça tudo meio bagunçado aqui. Se lembra da música que nós cantamos na live de sexta-feira? O amor dele não falha. Se o mar se enfurecer, você não tem o que temer, porque ele te ama e o amor dele não falha. Fica com isso. Rosi, amém, amém, meninas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e até amanhã. Tchau, tchau.